Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian, essa é Pietra Bertolazzi e hoje a gente vai falar sobre se eu fizer muito pelos outros, será que eu serei infeliz? Acho que cada vez mais a humanidade tende a não se dedicar tanto ao próximo, né? Assim, a gente vê um egoísmo aí mais latente nos dias de hoje e consequentemente, a gente vê menos pessoas se dedicando inteiramente ao próximo, né? E isso deve ser em decorrência dessa mentira que a gente acredita, né? Que quanto mais você se dedicar aos outros, você não vai ter tempo para você e para suas coisas, e isso vai te tornar uma pessoa infeliz. Então, o que a Bíblia fala disso? Bom, a Bíblia, na verdade, como Jesus, ele veio para a Terra, né, para se dedicar inteiramente, né, a nós, quer dizer, ele veio para morrer na cruz pela gente, para nos salvar e para dar um exemplo, né? Ele nos salvou, mas ele também estava dando um exemplo do que a gente devia fazer, né? Na matemática de Deus, as coisas são muito diferentes do que a gente está acostumado, né? Na nossa matemática, né, a gente pensa de uma maneira que a gente vai estar adicionando. Então, é assim, eu quero para mim, mais, e eu acho que eu vou ficando cada vez maior, né? Então, a minha felicidade, ela vai depender muito de mais para mim, e cada vez mais eu vou ser feliz, né? É uma frase que a gente ouve com muita constância, aliás, né? Tipo assim, você tem que pensar em você, você tem que, né, em todos os âmbitos, desde o casamento até trabalho, até tudo, né? Você tem que pensar em primeiro lugar em você, não ver se você tá feliz, se você é isso, se você é aquilo. O que importa é que você esteja feliz. O que importa exatamente, o que importa é você estar feliz. Isso não é uma verdade cristã, né? As pessoas que se dedicam 100% ao próximo durante a vida inteira são mais felizes ou mais infelizes do que o resto? É algo super cristão de fazer. É algo que traz muita felicidade, né? Nas bem-aventuranças, né? Quando Jesus falou das bem-aventuranças, ele falou que era melhor dar do que receber. E quando você faz pelo outro, a impressão que você tem é que está havendo uma subtração. E o que a gente muitas vezes não consegue perceber é que, na verdade, existe um investimento na vida do outro, né? Eu estou investindo na tua vida para que haja uma multiplicação. E, assim, a gente vê isso até na natureza, né? Quando a árvore, então, cai uma fruta e essa fruta cai no chão e daí aquela semente cai também no chão, ela pode produzir uma árvore que pode cair e nascer uma árvore que vai produzir mais milhares de outros frutos, né? E a gente tem que se acostumar com isso, né? Porque isso é uma coisa divina. É um exercício também, é divino, mas a gente tem que, se você não nasce, né, com essa coisa latente, como eu falei antes, é uma coisa que tem que ser exercitada, né? Porque Deus quer que a gente olhe para o próximo. A gente deve fazer isso. Tem pessoas que nascem com essa tendência mais egoísta mesmo, né? Eu tenho 4 filhos e os mais novos a gente não consegue ainda nem ver, mas o mais velho especialmente é uma pessoa que ele já nasceu desde pequenininho, ele já tinha assim essa vontade muito grande de fazer pelo outro e sempre foi muito bonitinho de ver, porque assim ele se importava mais em ver a irmã dele ganhando as coisas do que ele mesmo. É uma coisa que nasceu com ele, ele tem com ele, mas eu tenho que estimular todos os meus filhos a serem assim e fazer com que eles possam entender que isso vai ser bom para eles. E muitas vezes a gente também tem que saber que a gente pode fazer pelo outro, né? Pode cuidar do outro, que Deus também, a gente pode contar também com a provisão de Deus, né, e com o cuidado de Deus, e a gente fazendo pelo outro, enquanto eu faço por você, Deus está fazendo pelos meus, Deus está fazendo por mim. Isso é verdade, né? A confiança em Deus também. É a confiança em Deus, né? É um exercício também da confiança. E como que a gente cultiva, né, essa coisa de estar sempre fazendo algo pelo outro? Bom, você, Pietra, é uma pessoa que pode responder isso com bastante tranquilidade, porque você, quer dizer, com 14 aninhos, né, uma adolescente que, né, normalmente uma adolescente nessa idade não está nem aí para ninguém, você já fazia isso, você já tinha esse coração, né? Você tem esse coração isso de por fazer acaso é uma pelo coisa outro. que eu sempre tive latente mesmo, a necessidade de fazer, de me sentir útil, talvez, né, fazendo algo por alguém. Então eu é uma coisa que me preenche particularmente. Mas engraçado. Como foi isso? Isso foi uma coisa que foi crescendo? Quer dizer, eu morava na casa da minha mãe, a gente morava no Morumbi e
Eu não sei te responder, mas eu lembro que assim, não tinha internet. Tinha internet, mas não tinha tanta coisa na internet como tem hoje, né? Hoje tudo tem endereço, tudo tem lista de organizações, de tudo. Então, na época, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para alguém e eu não sabia o quê. E aí eu fui andando até uma favela, não era nem a Paraisópolis, era uma outra favela ali perto, que chamava Favela do Real Parque, né, da Mandioca, que eles falam. E eu fui andando, eu fui entrando na favela, daí eu vi um portãozinho, assim, e era uma creche. Aí eu toquei lá, entrei, e aí a diretora dessa creche me atendeu. Eu falei, olha, eu quero ajudar de alguma forma. E era uma creche que ela fazia um suporte de atendimento ao estudo que as crianças já tinham na escola pública, né? Porque a gente sabe que estudo público é uma coisa complicada no Brasil. Então, eu tinha 2 turmas, né? Uma, na verdade, que era só uma menininha que tinha dificuldade de aprender, então eu dava aula particular para ela, e uma outra turma que tinha uns 5 meninos de uns 7, 8 anos. Mas, quando eu falo que algumas pessoas têm isso muito latente, eu até me vejo um pouco nesse caso, né? Apesar de sempre ter visto a minha mãe fazendo muita caridade, minha avó, sempre foi uma coisa natural na minha família, mas é uma necessidade que eu tenho, e eu tenho até hoje, né? Mas eu vejo que tem pessoas que não têm, tem gente que fala, não sei como você aguenta, não sei como é que você fica o tempo, aguenta ficar indo toda semana na favela, não sei como você aguenta fazer esse tipo de coisa, porque não é do perfil. E existem várias formas de ajudar, isso que é importante. Para ajudar, você não precisa se enfiar na favela o tempo inteiro, que é o meu caso, que é uma coisa que me dá prazer. Eu gosto de ter contato com as pessoas, eu gosto da dinâmica, né, das comunidades, mas isso é uma coisa muito particular minha, de novo, né, uma sementinha que eu nasci, Deus colocou em mim, mas tem pessoas que ajudam de formas muito mais eficazes, né, do que eu até, e que não precisam ir até uma comunidade para fazer isso. Na verdade, é importante a gente saber que, assim, todo mundo pode e deve ajudar os outros. Você não precisa só ajudar pessoas que são carentes financeiramente, né? Porque todos temos as nossas carências, todos temos as nossas necessidades. Então, é lógico que uma extrema necessidade financeira, carência financeira, ela é mais latente, né? É o que aparece mais, né? É o que fica mais... Mas, assim, todo mundo pode e deve ajudar, e isso é saudável. É saudável porque também é uma maneira da gente glorificar a Deus, é uma maneira também de a gente se sentir grato a Deus e demonstrar gratidão a Deus, né? Porque Deus não precisa de favor nenhum, Ele já é Deus, Ele já é todo-poderoso, mas é uma maneira da gente poder mostrar para Ele, né? Através das pessoas, através do nosso amor e o nosso contato com as pessoas e de uma ajuda às outras pessoas, é que a gente pode mostrar a Deus o quanto a gente é grato por todas as coisas que Ele nos faz, né? E lembrando que assim, a caridade não é um talento, né? É claro que você tem que ter a vontade genuína de fazer o bem ao próximo, mas você vai usar o talento que você tem para fazer o bem para o próximo. Sim. Então, cada um tem as suas características, cada um tem os seus talentos, os seus dons, né? Exatamente. Porque justamente Deus nos fez diferentes, né, uns dos outros, para que a gente precisasse, né, uns dos outros, e que a gente também pudesse ajudar. Então, eu preciso da sua ajuda nessa área, mas eu posso te ajudar naquela. E assim que dessa forma a gente né, construísse a nossa teia, a nossa base da teia social, né, sim, que é como funciona o mundo. Sim, mas... uma coisa também que eu acho importante que você citou é que a tua mãe já fazia isso, a tua avó também já fazia isso, quer dizer, foi passando esse exemplo de geração em geração. Sim, né? Isso é muito importante que a gente faça também para poder, né, cultivar isso nos nossos filhos, né? Porque o exemplo é o mais importante, né? Você pode falar, mas se você não deu o exemplo, exatamente. Né, não vai valer muita coisa, provavelmente, né? Ou nada. Com certeza. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema. Qualquer dúvida e sugestão que vocês tiverem, pode mandar aqui nos comentários ou através do nosso e-mail. E um beijo a todos e fiquem com Deus. É isso mesmo, a gente quer saber os pedidos de orações de vocês, a gente quer saber de vocês, quer saber o que vocês precisam saber, querem saber mais. Então mandem pra gente. Um beijo a todos e fiquem com Deus.